Uma boa tarde a todos os internautas conectados aqui na programação do DMTV. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios o publicitário e apresentador Hamilton Carneiro. Hamilton, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês, dando essa entrevista para o Diário da Manhã, né, para os internautas que estão conectados com vocês, né? O prazer é todo nosso. Eu quero agradecer também a presença aqui da Nayara Reis. Ela é jornalista de economia do jornal impresso Diário da Manhã. Boa tarde. Bom, Hamilton, eu queria saber como surgiu em você essa vontade de fazer um programa totalmente sertanejo, voltado para a cultura goiana. Você tem realmente essa raiz sertaneja? Olha, não totalmente sertaneja, né, de cultura popular, né? A gente leva, por exemplo, na área musical, leva sertanejo de raízes, né? Não o sertanejo contemporâneo, mas o de raízes, né, que tem uma cultura, tem uma profundidade, né, uma referência. E a música popular, né, música popular brasileira, mas especialmente uma preferência para a música feita aqui em Goiás, ou que se inspira em temas mais goianos, né. Então temos uma música regional riquíssima, que não sertanejo, né, a música popular goiana, né. E isso veio o seguinte: eu fazia um programa erudito, né, o UB Cultural, há muitos anos. E esse programa, naturalmente, não tinha muita audiência. Era um programa que falava de literatura, de música erudita, né? Artes plásticas. Então, tinha assim, uma temática muito voltada para uma cultura mais acadêmica. É claro que esse programa não tinha muita audiência. Ele era produzido pela União Brasileira de Escritores, daí chamava UB Cultural, né? Depois, então, eu fiz uma transição, fazendo um programa que era mais ou menos jornalismo e artes, né, que foi o Espaço 2. O Cultural ficou 8 anos no ar, o Espaço 2, 3 anos. E agora o Frutos da Terra, né, que é cultura popular, tem uma diversidade grande, de acordo com o que produzimos em Goiás, né, com as nossas raízes, com os nossos costumes, nossos hábitos, né. Vai desde a música caipira, passa pela música popular, vai para as receitas, o humor. Então, o Frutos está com 31 anos, já vai para os 32 anos. Né? E como que foi a aceitação do público? Houve uma mudança, né? Hoje em dia, a gente sabe que esse lado cultural goiano, ele está em ascensão, né? Mas na época, eu acho que o sertanejo sofria assim, muito preconceito. Como que seu público recebeu esse novo programa, essa nova vertente? Você sabe que é interessante a questão do preconceito. Eu sempre observei, eu, por exemplo, abomino a caipirice, você entendeu? Mas o caipirismo é muito bonito, né? Você ir lá, o caipira é até um erudito, eu digo isso depois de observar, de descobrir e de escrever para ele, inclusive, o Geraldinho Nogueira, né? Que foi um contador de causos que tirou tudo isso. Interessante, essa coisa desse preconceito. Gravei uma vez com o Geraldinho Nogueira, assim que eu descobri, gravei o caso da bicicleta, que ficou famoso, né? E aí a gente comecei a gravar e fizemos uma propaganda para a extinta Cachego, né? E eu fiz o texto para ele, conhecia muito bem essa terminologia regionalista, né? Essa coisa bem, né? Dentro da oralidade dele, né? Fiz o texto com atenção a isso para não adulterar a fala dele, né? Essa oralidade. E foi muito bem sucedido. Eu tinha assim uma preocupação. Gente, esse negócio é caipira. Até o presidente da Cachego na época falou assim: Hamilton, sabe que isso não tem perigo, não? Aí juntou um punhado de gente, foi quase que um pretexto, né? Falou: não, mas que coisa linda. E aí veio. Então, tem gente que não esquece hoje, né? Não sei se do seu tempo, né? Mas uns cobrinhos mais farturentos também é bom para a gente não ficar esbarrando na precisão, né? Quer dizer, numa linguagem simples, uma linguagem bem interiorana, ele colocou um pensamento forte, né? Foi assim uma expressão forte. E esse material foi premiado, assim, entendeu? Pelo Brasil todo, recebeu o prêmio da Rede Globo, recebeu prêmios nacionais. E aí a gente sentiu que estava rompendo essa barreira do preconceito. O que é o preconceito com relação ao caipira? São pessoas desavisadas, que não têm assim muita cultura. Porque o que é cultura? Você não pode confundir cultura com escolaridade. O Geraldinho, por exemplo, lá no seu habitat, ele era um sujeito muito mais culto do que muita gente aqui na cidade no seu habitat aqui. Ele sabia de tudo, né? Tinha previsão do tempo pelo olhômetro, né? Sabia quando plantar, quando colher, né? Sabia como lidar com as criações dele, né? E coisa que muita gente não sabe. Então, é interessante a gente observar isso. Escolaridade é uma coisa, cultura é outra. É claro que as duas podem estar perfeitamente ligadas, né? E como que foi esse seu encontro lá em Bela Vista?
primeiro, como você descobriu o Geraldinho? Olha, foi surpreendente, porque assim que começamos a gravar o Frutos da Terra, a gente viajava muito, ia no interior, porque eu achava o seguinte, quando você trazia um valor para o estúdio, esse valor, por exemplo, uma catira, você trazia para o estúdio, o pessoal ficava meio inibido, não conhecia a televisão, vendo as câmeras ali, luzes demais, né? E eu achei melhor, então, ir no habitat deles, e onde eles desenvolviam o seu trabalho, onde a manifestação acontecia. E comecei a fazer essas viagens, né? E numa dessas, pousando no fazenda, falou, tem um contador de casos aí muito bom, mas você tem que chegar cedo, se você quiser tentar fazer alguma coisa com ele, chega cedo, porque 9 horas, isso era num domingo, 9 horas a gente já está bêbado, não dá para conversar mais não, né? E não davam valor, então o Geraldinho gostava da sua cachaçinha, né? Mas não tinha valor. Contava caso lá, o pessoal morria de rir, mas era ali, coitado, um palhaço perto daquele pessoal, né? E eu vi que tinha muitos valores, né? E me lembrou muito o Manuelzão do Guimarães Rosa, né? Um personagem interessante, aquela linguagem do Geraldinho. Então eu vi que é o seguinte, e tinha muito de erudição no Geraldinho. Por exemplo, a concordância verbal. Ele tinha deformações fonéticas, né? Porque o problema, ou o caso do aprendizado pela oralidade, né? Então passa uma pessoa ali, dá uma informação, ele retém essa informação, mas depois ele não lembra como é que a pessoa falou, então a pronúncia. Então ele não dizia, por exemplo, nós foi, ele não falava isso. Mas também não falava nós fomos, ele falava nós fomos, né? Você entendeu? Mas ele concordava, né? Então tem essas nuances interessantes, sabe? E o Geraldinho era assim, extremamente culto, né? Dentro do reduto dele, ali da região dele. Conhecia tudo, né? Os costumes, os hábitos, a pessoa sistemática, né? Tanto que quando morreu, ele ficou assim muito constrangido, porque ele teve um problema que os médicos chamam de trombose do mesentérico, né? Teve que cortar parte do intestino. Você entendeu? Ele na cama do hospital, pedia para ser sempre coberto pelo lençol, sabe, com o lençol, para não expor a chaga dele, né, e a seminudez, né, que ele foi obrigado a enfrentar nessa cirurgia, né. Então é um jeito assim sistemático, sabe, bons costumes, né, e não vou dizer que beber cachaça é um mau costume, né. Em relação à reformulação do seu programa, eu queria que você contasse para a gente um pouco como é que está agora o Frutos da Terra. Olha, tudo tem que ser reformulado, né? Tudo tem que passar por renovação e tudo, né? E o Frutos da Terra está indo em transição, essa reformulação está indo em transição, né? Já tem alguns meses que a gente está fazendo, né? Então a gente não deixou de apresentar, por exemplo, a música de raízes, né? A música popular, as receitas, a culinária, né? E abrimos espaço para agenda, porque falta espaço aí, é tanto acontecimento, Goiânia, Goiás, Tocantins, né? Tantos acontecimentos que não tinham, às vezes, um espaço para ser divulgados. Então agora está divulgando com mais tempo, né? Então está sempre em reformulação. Acaba sendo contínuo, né? Tem alguns cantores também que sempre estão ali presentes com você. Você pode citar alguns nomes de atores e cantores goianos que você gosta de levar ao seu programa? Olha, eu gosto de todos, desde que o público goste, né? Você entendeu? Então a gente está lá para atender o público. E são muitos, eu tenho medo aqui de citar e a preocupação de esquecer, né? Mas são muitos. Você pegar aí Marcelo Barra, Pádua, Fernando Perillo, né? Maria Eugênia, Chafim, que é um instrumentista fantástico, né? Luiz Augusto, a Mauri Garcia, né? São inúmeros, né? Vai se comprometer falando aí. Pois não? Então, e os outros, os demais, né? Que são também grandes valores. Hamilton, assim, nessa sua trajetória de muito sucesso, fala pra gente um momento assim que marcou sua carreira. Deve ter vários, né? Mas um. Olha, como eu sou também publicitário, eu tenho momentos assim muito bons, que me satisfizeram muito, assim, entendeu? Na publicidade, né? Tem coisa que você cria na publicidade que elas quase que perpetuam, né? Claro que a memória não guarda isso por tanto tempo, mas, né? Por exemplo, eu acho interessante, não é melhor momento, é claro, isso é uma coisa muito isolada, mas acho interessante quando passo nas ruas, nas vias, e vejo isso hoje até fora de Goiás, né, em outros estados, uma frase que a gente criou,
que é o seguinte: os transtornos passam, os benefícios ficam. Isso foi uma frase que eu criei para o Willis na prefeitura, no primeiro governo, né, quando ele foi fazer o viaduto, que era um negócio que ia gerar um transtorno muito grande, né? Pensei, bom, uma frase assim para deixar as pessoas menos incomodadas. Olha, isso agora é assim, mas depois vai melhorar, né? Então criamos: os transtornos passam e os benefícios ficam, né? Mas tem muita coisa interessante, sabe? Muitas premiações, por exemplo, no Profissional do Ano. Tivemos uma premiação no Clio, né, um finalista. Tivemos um finalista em Cannes, né, também um material publicitário. E na vida, vamos dizer, como apresentador, como produtor de TV, sabe, são muitos os momentos. É difícil assim citar um, mas esse foi muito bom. Falando do Geraldinho, foi uma pessoa que me deu muito prazer e muito conhecimento, me ensinou muito. Quer dizer, eu sou minhas origens são rurais, né? Venho da zona rural e o Geraldinho fortaleceu em mim esse desejo pelas raízes, pelos hábitos rurais, né? Que na verdade a gente segue até hoje, né? É claro que a cidade é outra coisa, a cidade grande, por exemplo, Goiânia ou outras capitais por onde a gente passa, são outros costumes, né? Mas você tem ainda um apego. Raízes é uma coisa que você nunca se desfaz delas, né? Você nunca se separa totalmente, né? Entrando aí nesse caminho do publicitário, quem está em casa assistindo, todos nós sabemos que você é um apresentador consagrado, mas dessa sua vertente publicitária poucas pessoas conhecem, né? Então, fala um pouquinho pra gente do que você acha da atual situação, do atual cenário da política no Brasil, das eleições que aconteceram agora esse ano. Olha, eu fiz campanha agora em Brasília, né? Não fiz em Goiás, eu fiz lá do governador, que foi eleito, o Rodrigo Hollenberg, e do senador Regufe, né? De lá, você, por estar na capital do país, você observa, assim, talvez com uma proximidade maior os acontecimentos. É claro que a comunicação hoje leva a informação que eu recebo aqui, você recebe distante, né? Então ela chega cronologicamente uniforme. Mas lá você parece que está assim na efervescência da política, né? Então o que você observa? Você observa um nível de insatisfação muito grande no país, né? As pessoas querem mais, tudo que conquista é pouco, porque as nossas ambições são crescentes, né? Você adquire uma coisa hoje, uma casa, amanhã você quer uma casa maior, né? Você adquire um carro, amanhã você quer trocar a marca, a própria publicidade induz a isso, né? É interessante, tem um francês que dizia o seguinte: ele define a publicidade como sendo... o marketing, aliás, ele define como sendo, dizendo que o marketing cria a necessidade do desejo e o desejo da necessidade, né? Então são duas, é uma proposta dentro de uma mesma proposta com desdobramentos, né? E é isso, às vezes as pessoas nem precisam, mas cria-se o desejo. Por quê? O consumismo. Se eu sou a favor disso? Não, eu acho que você tem que, sabe, ser um pouco moderado com relação ao consumismo. Agora, quando você fala de consumismo, você tem que falar de economia, né? A economia vai bem? Não, não vai bem, já teve melhor, né? Pode melhorar? Pode, claro que pode melhorar. O Brasil tem uma riqueza enorme, né? As potencialidades do Brasil são assim, impressionantes, uma vastidão territorial, clima bom, quer dizer, então se tudo que você produz, tudo que você tenta produzir aqui dá certo, precisa, é claro que de apoio, né? Então há esse nível de insatisfação porque as ambições nossas são crescentes. E vão mudando. Entra um presidente, fica aí 4, fica 8 anos, né, é reeleito, muda e cada um que muda, não muda, dificilmente muda para pior, né? É muito difícil mudar para pior. Você vem de uma trajetória política de sucesso, né? Teve 35 campanhas majoritárias e em 94 você criou um programa da cesta de alimentos para as famílias carentes. E hoje esse programa seu é copiado até por partidos contrários ao do projeto. Como que você vê um projeto seu sendo imitado a nível nacional? Olha, interessante que quando a gente criou isso aqui foi numa campanha do Maguito para governador. Então criamos a cesta de alimentos que chamaram até de cesta básica, não era a cesta básica, era uma cesta de alimentos e o pão e o leite, né? E isso foi interessante porque, veja bem, Goiás ia bem, tinha uma infraestrutura boa, tinha avançado bastante, mas faltava um programa social que contemplasse esse público que tinha determinadas carências, né? Então foi criada a cesta de alimentos para pessoas, para famílias que ganhassem até um salário mínimo.
e o pão e o leite para crianças que estudavam, tinha que ter o comprovante de matrícula, comprovante de vacinação, né, de até 6 anos. 7 anos já tinha merenda escolar, né? Bom, aí veio a campanha do Roriz em Brasília. Pediram para a gente esse modelo. O Duda Mendonça que fez essa campanha lá em Brasília. Então pediram para a gente esse modelo. Passamos, fui lá, levei inclusive os filmes, entendeu? O Roriz era amigo da gente, tudo, né? E foi feito em Brasília. Depois aqui, por exemplo, quando o Marconi assumiu, ele manteve o programa, mas mudou, evoluiu. Então foi um programa que melhorou bastante, porque ele começou a fazer com cartão, né? O Renda Cidadã seria uma evolução do... Exatamente, foi uma evolução, claro. Né? Em vez de você transportar a cesta de alimentos, como era no início, até porque não tinha a tecnologia do cartão ainda, né? Então fez. E esse programa cresceu, né? Cresceu pelo Brasil afora, né? E eu fico satisfeito por ter sido uma coisa criada aqui por a gente, mas por outro lado fico preocupado com os desacertos hoje do programa, né? Os desvios que tem. Tem muita gente que não precisa, né? E está recebendo esse benefício. Hoje, sinceramente, refletindo, eu acho que tem gente que precisava trabalhar, não trabalha porque tem o programa, né? E se trabalhar, tiver uma renda melhor, corta o programa. Então ficou uma dependência, quer dizer, nós não fizemos o programa com essa intenção. Fomos, na época, no Rio, o Betinho estava com a campanha dele, Fome Zero, fomos conversar com o Betinho, até eu o entrevistei, sabe? Não tinha um jornalista com a gente, né? E eu lembro que eu entrevistei e perguntei, Betinho, esse programa começa a ter algumas críticas. E o Betinho disse uma frase muito, muito interessante, sabe? Ele falou, olha, quem critica esse programa do governo de Goiás é porque almoça e janta todos os dias. Perguntei para ele se eu podia usar isso na campanha. Pode, perfeitamente, e usamos, né? E foi uma frase muito forte. E isso, é claro que acabou um pouco com a discriminação, né? Com o preconceito que se tinha do programa. Mas foi um programa que atendeu bem, né? E atende hoje aqui em Goiás, né? O governo de Goiás tem o Renda Cidadã, que é um bom programa, e atende até nacionalmente. A minha preocupação é isso, é com os desvios, entendeu? Com um cadastro, um bom cadastro, e isso muita gente diz, olha, está tirando o pessoal do mercado de trabalho. Hoje a gente tem dificuldade de encontrar as pessoas, principalmente aí de serviços mais braçais, ou serviços, né, mais rústicos, tem dificuldade, porque o pessoal ganha, tem renda, tudo, né? E acaba se afastando do trabalho, porque se continuar trabalhando, perde o benefício. Em relação ao marketing político ainda que a gente está falando, algumas eleições para agora, o pessoal está tratando muito em relação à forma como está sendo levada as campanhas, inclusive em alguns casos campanhas de baixo nível, enfim. Eu queria que você falasse para a gente a respeito disso. Você acha que o nível das campanhas de uns anos para cá vem diminuindo, vem tendo uma coisa ruim mesmo de baixo nível nas campanhas eleitorais? Olha, isso acontece há muitos anos, né? Isso não é de agora. Em tempo de PSD e UDN era assim também, né? Só que era diferente. Você não tinha a mídia que tem hoje. Hoje você tem as redes sociais, tem a televisão, tem a rádio, né? Então você tem muitos meios de comunicação. Mas antes acontecia, cada um... Eu acho até que é o seguinte, essa coisa de brigar muito, isso é um tipo que eu chamo de marcação de território. Né? Acabo de vir de uma campanha de Brasília agora que a gente fez uma campanha totalmente diferente, onde, porque é interessante, eu aprendi lendo um produtor americano, que ele colocava assim, por exemplo, aqui você tem uma cena, né? Então essa cena ele joga assim como se fosse análise sintática, olha, a cena tem um sujeito. Você, por exemplo, entrevistadora, você vai me entrevistar, eu que sou o sujeito dessa frase cênica, e não você. Então tem entrevistador, às vezes, que ele chama para si e começa a conversar e ele passa a ser maior do que o entrevistador, né? Então eu tenho uma preocupação com isso. E nesse caso da campanha política, eu empreguei exatamente essa teoria. O Rodrigo Hollenberg, que era o candidato hoje, governador, ele começou há 1 ano e meio ouvindo o povo, ouvindo na periferia, assim, entendeu? Depois começou a fazer uns seminários para ouvir a população. Depois, sim, ele buscou acadêmicos, pessoas de grande conhecimento em todas as áreas, na economia, né? Na mobilidade e na área social, e compôs um grupo, né? Compôs um grupo que começou também a ouvir essas pessoas. Então, quer dizer, começou do povo. Quem que é o sujeito dessa oração? Eleição. É o povo.
né? É o povo que... Então a gente começou ao contrário. O primeiro programa que nós fizemos na televisão, o candidato não apareceu, foi só o povo falando, entendeu? E falando das suas angústias, dos seus problemas, falando das suas expectativas, né? Que amavam Brasília, que gostavam do DF, mas que tinham esperança, porque é interessante. No marketing eu uso muito essa coisa da esperança, porque olha, os governos podem tirar tudo de você. Tira a sua oportunidade de estudo, tira a sua oportunidade de emprego, mas eles não tiram nunca esse sentimento que é a esperança. Esperança ninguém tira. Então, se você trabalha com a esperança dentro de um certo critério, né, um critério lógico, é claro, não para iludir as pessoas, é um caminho muito bom. No marketing é um caminho muito bom. Porque você vota para quê? Para piorar? Não, você vota para melhorar. E aquele que consegue passar mais esperança e mais credibilidade, naturalmente é o que vai buscar esse voto em maior quantidade, em maior volume, né? Você acha que isso é um dos pontos que se deve você ter tido 35 campanhas e 26 vitórias? Olha, não sei se só isso, né? A gente sempre trabalha com muito... Eu gosto, olha, adoro o povo, conversar com as pessoas. É aquilo que eu te falei, a oralidade, a linguagem do povo, sabe? Nada de sofisticar. O que você faz para se comunicar bem? É você falar a linguagem do povo. Então não adianta sofisticar, não adianta você ser erudito, você não pode ser exageradamente erudito e nem excessivamente vulgar. Você tem que falar aquilo que está na língua do povo, aquilo a fala do dia a dia. Essa oralidade que eu tanto insisto nela, é a oralidade do povo. O que o povo fala? Como é que fala? Como é que procede? Como é que são os costumes? Quem que é o meu objetivo? Não é o povo? O eleitor não é o povo? Então, você busca o eleitor com isso, conversando como se conversa. Tem um publicitário americano, que é o Dave Ogilvy, né? Ele dizia o seguinte, para fazer um texto publicitário, faça como se você estivesse conversando com uma senhora simples numa mesa de jantar. Quer dizer, é informal. É claro que você tem frases fortes, frases que contêm emoção, né? que contêm motivação, mas você tem que buscar isso dentro daquilo que é compreensível, daquilo que a pessoa pode absorver. Então não tem muito segredo não, eu sempre observei isso. E você tem campanha de 2 em 2 anos, e eu trabalho de 2 em 2 anos ouvindo as pessoas. Quer dizer, ao longo desse período, né, ouvindo as pessoas, sempre ouvindo. Gosto muito de ouvir, muito mais do que de falar. Hamilton Carneiro, publicitário, apresentador, formado em letras pela Universidade Federal de Goiás, poeta, compositor. Como você se vê nesse papel de mantenedor da cultura goiana? Olha, eu sou um participante pequeno da cultura goiana, né? Modesto também. Não, mas mesmo, né? Olha, nós temos valores aqui, valores culturais impressionantes, né? O que nós não temos, às vezes, é força para exportar isso, né? Dizia sempre, o Bernardo Meirelles mesmo falava muito, né? A questão é pular o Paranaíba para lá, né? Hoje já pula. Os nossos artistas sertanejos, por exemplo, estão indo longe, né? Outros também estão indo longe. Quer dizer, então hoje Goiás Goiânia, por exemplo, é a capital do sertanejo, né? Muita gente vindo de fora buscando oportunidade de crescimento aqui. Mas não é só isso, nós precisamos de valorizar a nossa literatura, valorizar a outra música que ainda não chegou lá. Agora é uma questão também de investimento. Você vê, por exemplo, a Bahia. Vamos começar pelo Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um dos estados mais nativistas que eu conheço. Eu estive lá várias vezes, que ia sempre no Festival de Gramado, passava em Porto Alegre, ficava por ali, né? Já mais de 15 vezes, né? E você observa lá os programas de televisão, por exemplo. Tem um programa lá que é mais ou menos da idade do Fruto da Terra, que é o Galpão Crioulo, apresentado por um amigo meu, que nos tornamos amigos depois, né? E esse programa era o seguinte, ele era tão nativista que eu achava que era até exagerado, né? A moça, para ir, a cantora, tinha que ser de saia rodada, saia comprida, né? O homem de bombacha. Hoje não, já está mais, já liberou mais. Mas é um programa voltado para as raízes deles. Porque é interessante, muita gente fala, não, essa coisa de regionalismo, hoje não está com nada, né? Muita gente fala isso. E é interessante, você lembra, Nelson Rodrigues dizia o seguinte, quer ser universal, comece pelo seu quintal. E é mesmo, e é verdade. Eu não sei se foi Dostoiévski que disse também uma frase muito interessante, né? Para ser universal, cante a tua aldeia, né? E é interessante, você não consegue chegar lá se você não tiver a base aqui, aonde você nasceu, onde você vive, né?
Eu sempre observei isso. E veja bem, quando eu apresentei o Frutos da Terra, fizemos lá um programa piloto, convidou jornalistas, pessoal para assistir. Eu lembro que o Domiciano de Faria, o saudoso Domiciano de Faria, chegou e falou assim: Hamilton, eu gostei muito da qualidade do programa, mas você não vai conseguir manter essa qualidade. Porque, por exemplo, você apresentou aqui uma catira. Não tem catira mais em Goiás. Quer dizer, quando pedirem catira, você não tem outra. Eu falei: Domiciano, tem. O pessoal fica preocupado em não aparecer porque é criticado. Pensa que é caipirice, né? E não é. E é interessante. Na semana seguinte que o programa foi ao ar, o pessoal ligou de Itumbiara. Essa catira que nós apresentamos, a primeira foi de Itaúsul. Aí já ligou o pessoal de Itumbiara: nós também temos uma catira. Ligou de Jussara: também temos uma catira aqui. Ligou de Anápolis: olha, tem uma catira aqui, você entendeu? Então era falta de oportunidade. Assim que deslanchou, que começamos a apresentar, as pessoas começaram a propor as suas manifestações. Cada região tinha, que estava ali adormecido, né? Ou então era apresentado só para o pessoal mesmo ali do município. E com a televisão é muito forte, alguém muito forte, né? Então, quando apresenta, ele acaba sendo multiplicador. Aí você busca outras manifestações que estavam ali mais ou menos adormecidas, né? Você disse que nesses de 2 em 2 anos você ouve muitas pessoas para suas campanhas que você faz quanto ao marketing político. Você já levou algo disso que você ouviu para o seu programa, para os programas que você já teve alguma vez? Já te ajudou nesse aspecto? Você fala o seguinte, o Frutos da Terra, levei para a campanha política? Não, contrário. Se algo que você já ouviu da população, você teve alguma ideia para fazer algum quadro para o programa, algo dessa índole? Não, porque eu separo bem o marketing eleitoral, a política eleitoral do programa, né? Eu separo bem. Agora, é claro que você, nas duas ocasiões, você convive com o povo, né? Com o público, né? Então, isso ajuda muito. Especialmente nessa questão de linguagem, de costumes, de hábitos, né? Então uma coisa acaba ajudando a outra. Mesmo não querendo que uma interfira na outra, não aceitando, né? Uma coisa é uma, a outra é outra, né? Mas é claro que acaba tendo influência, né? Em relação aos especialistas aqui em Goiás em marketing político, você acha que a gente tem profissionais de qualidade aqui no estado? Tem, Goiás tem um bom marketing político. Eu consegui assistir na Europa 4 campanhas que estavam acontecendo. Estava acontecendo campanha na Espanha, em Portugal, na França e na Itália. Itália me deixou particularmente assim sensibilizado, porque lá eles usam uma coisa que eu sempre usei aqui, que é o regionalismo, você entendeu? Então, por exemplo, o candidato de Nápoles pegaram um jingle com a canção napolitana e adotaram por jingle, né? Então aqui eu já fiz muito isso, coisas bem goianas. Você tem uma balada que o pessoal gosta, que é uma, né? Então a gente usa, por quê? Porque aquilo está nas raízes, é muito mais fácil você fazer um trabalho com nosso aqui, né? É muito mais fácil você chegar ao telespectador / eleitor do que se você reinventar. Mas é claro, tem muitos jingles bons, muitas campanhas boas, tem gente muito boa de texto. Em Goiás tem muita gente boa, né? E fazemos um marketing bom aqui. Interessante, vi na Espanha, por exemplo, frases simples, né? Vote nesse, esse é o melhor. A gente já não faz isso aqui é muito comum, né? Muito simplório, né? Ou esse é honesto. Acho que quando alguém numa campanha política fala esse é honesto, está dizendo que não é, né? É quase como afirmar, preciso de afirmar que é honesto? Se precisar é porque já não, né? Não é o candidato certo, né? Então tem coisa assim muito, muito simplória. E é interessante, Brasília é um hibridismo cultural muito grande, né? Porque tem gente de todos os lugares do país e do mundo, né? Então lá você tem que assimilar muito essa cultura de Brasília. Você tem o nordestino, você tem o sulista, né? Tem o nortista. Então não é como aqui que é uma coisa mais linear, lá é diferente. Mas eu fui a tempo, né? E tive lá, é claro que o auxílio, até que foi quem me convidou, o jornalista Hélio Doyle, né? Que é um sujeito assim fantástico, conhece Brasília, conhece os partidos políticos, a política, né? A Tiara, coordenadora de campanha, né? Tiara Zavalho, também é uma pessoa com quem já trabalhei lá em Brasília, né? Em outros governos. Então, quer dizer, tive muita facilidade, sabe, muito apoio e foi bom, né? O melhor de uma campanha é quando você ganha, né? Eu costumo dizer, às vezes o político, né, questão de custo de campanha, falou, a campanha cara é aquela que você perde, né?
Não resta dúvida, né? Em relação aos profissionais que estão querendo ingressar na área, você pode deixar alguma dica? Olha, meu filho, por exemplo, está terminando publicidade. Ele foi comigo, sabe? Já faz alguma coisa, algum trabalho interessante. E eu sempre dizia para ele, você quer fazer publicidade? Se eu fosse você, eu não fazia, porque eu sei o tanto que eu sou com isso, né? Mas quer fazer? Quero. Está determinado a fazer? Tá. Então você vai ter que ser o melhor. Estuda tudo, leia tudo. E ele agora entrou nos grandes filósofos alemães e está estudando em profundidade. Foi isso que vai te ajudar? Está ajudando muito, pai. Então tudo bem. Então vamos, né? Então eu acho que você tem que se esforçar. Você pode perfeitamente ser o melhor. Não tem essa coisa de, eu sou... Não. Eu, por exemplo, me reconheço. Eu não sou o melhor, mas procuro ser. Então cada campanha eu procuro me superar. Com o quê? Com inovação. Você vai envelhecendo. Mas olha, eu sempre tenho jovens ao meu lado, porque os jovens te trazem assim, informações novas, hábitos novos, né? E eu não posso prescindir disso numa campanha política. Aliás, em nada na vida, né? Então você tem que ouvir muitos jovens, acho que tem que ouvir. E ouvir as pessoas simples, elas às vezes contribuem, né, com informações tão preciosas. Vou te dar um exemplo aqui, sabe, até muito pessoal, né? Campanha do Willis, quando ele concorreu com o saudoso Paulo Roberto Cunha. O Willis sofreu aquele acidente, estava na porta do hospital, não fazia muitos anos que o Tancredo tinha morrido e aquele pessoal todo na porta do hospital, né? Então, entrevistando o povo na porta do hospital, lá me parece que Samaritano, onde o Willis estava internado, ele conversou com uma pessoa, escuta, o que você acha? O pessoal preocupado, né? Aí falou assim, o Willis vai sarar, vai ser nosso governador se Deus quiser. A partir dessa frase a gente criou um jingle, né? É Elis Rezende que o povo quer, é Elis Rezende se Deus quiser. Tudo é então, motivo para... Isso é coisa do povo, né? Quer dizer, veio de lá, já veio... Eu acho que nós somos, assim, publicitário principalmente, nós somos uma espécie assim, de agentes de uma fotossíntese linguística, sabe? A coisa vem de lá, a sabedoria vem do povo, você relabora e devolve para o povo, né? Devolve para eles. Agora, não pode perder a identidade, né? Então, você relabora buscando um formato, né? De acordo com o veículo que você está usando, né? Mas a sabedoria vem do povo, não é da gente, não. Vem do povo. Nessas eleições de 2014, nós tivemos muitas campanhas apelativas, né? O uso de terroristas, de bordões como bandido bom é bandido morto. Você acha que vale tudo numa campanha eleitoreira? Porque alguns deram certo, outros nem tanto, né? Muitos desses que usaram esse tipo de campanha não foram eleitos. Como que você vê esse tipo de peça publicitária? Olha, campanha é o seguinte, ela tem uma linha que divide perfeitamente a busca, a proposta, né? A busca de uma eleição através de propostas, de compromissos, né? Hoje não são nem propostas, é compromisso, né? E aqui, essa linha separa também a do desespero. Em Brasília, por exemplo, a gente enfrentou lá um opositor que decretou lá, disse que o primeiro dia de governo, primeiro que você não ilude o eleitor com isso, primeiro dia de governo você tem, não faz nada. Tudo que você vai fazer você tem que mandar para a Câmara, para a Assembleia. E então, no primeiro dia de governo, eu vou ter a taxa de R$1 para o ônibus, né? Você só vai pagar R$1. Todo mundo sabia que as empresas estão quebradas, que isso era impossível, era uma coisa intangível, né? Mas muita gente balançou, achou que podia ser. E isso é o quê? É desespero. As pessoas perceberam, o eleitor percebeu que era desespero. Então você tem que ter cuidado com certas propostas, né? Você não pode fazer uma proposta que você não possa cumprir. Às vezes até não cumpre, às vezes você tem uma situação econômica que muda, uma dívida que você não consegue rolar, os recursos que você contava com eles, que às vezes tem um imprevisto aí, você não consegue ter esses recursos, mas assuma compromisso, né? Assuma compromisso. E anota ali, eu acho que a política já é muito desacreditada. E você entrar para fazer promessa, eu acho que, sabe, as pessoas sentem isso. O eleitor é inteligente, ele não é mais o eleitor aquele que se pagava com a botina, né? No passado, num passado distante, claro, dava uma botina, se ganhasse a eleição, dava outro pé, né? Isso ficou num folclore, felizmente ficou num folclore aí de muitos anos atrás, né? Hoje o eleitor, ele
participa de uma campanha, as redes sociais, entendeu? O WhatsApp foi tão importante nessa campanha, né? Quase como televisão. Então as mensagens são rápidas, a pessoa é ativa, ela participa, né? Então isso é importante. Então você vai ver que o eleitor mudou a maneira de comunicar, ele não é passivo mais, né? Ele é um agente participativo, então ele cobra posições e cobra durante a campanha. Não acreditou? Não vota. Tá certo. Hamilton, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Para todos nós, o Diário da Manhã é uma honra muito grande ter uma personalidade como você, nos concedendo entrevista. E assim, para finalizar, eu gostaria que você nos presenteasse com um poema seu. Um poema? Nós falamos de política, né? O menor poema que eu já fiz foi quase como um haikai, né? Quando Ulisses Guimarães morreu, que estava com a Dona Mora, né? Então eu fiz um poemazinho de, me parece, 2 linhas, né? Céu da Pátria. É lá agora onde Ulisses mora. Curtinho, né? Curtinho e fala tudo. Muito obrigada, viu, amigo? É um Obrigado prazer ter você aqui com a gente. Prazer é nosso em estar aqui com vocês, tá bom? Obrigada. Obrigado. Continuem ligados na programação do DMTV.